A graça e a paz, meu irmão e minha irmã. Nós estamos aqui em mais uma manhã de Escola Bíblica Dominical, na classe dos adultos, onde nós continuamos o estudo da revista que trata da primeira carta de Paulo aos Coríntios. O estudo dessa manhã é o estudo de número 10 e o tema é Antes e Agora. Os versos que nós leremos nessa manhã são os versos 9, 10 e 11 de 1 Coríntios 6. No domingo passado, a nossa irmã e presbítera Débora, ela deu aula sobre o início do capítulo 6 de 1 Coríntios, trabalhando os versos 1 a 8. E hoje nós trabalharemos os versos 9 a 11. O apóstolo Paulo, ele exorta a imoralidade sexual e, acima de tudo, a atitude arrogante por parte de alguns membros da igreja, diante de um caso desagradável que já havia sido corrigido, mas cujo comportamento poderia se repetir entre os cristãos de Corinto. Em suma, os cristãos da igreja de Corinto, eles precisavam agir em conformidade com a nova vida promovida por Cristo Jesus, através do poder de convencimento e transformação decorrentes da habitação do Espírito Santo na vida deles. A partir dessa verdade e dessa experiência genuína de fé, os coríntios, eles usariam, a partir de então, suas mentes e também os seus corpos para servir a Deus, o Senhor. Antes de prosseguirmos, vale a pena elucidar que, a exemplo do apóstolo Paulo, mesmo que o nosso passado, ele não foi tão louvável, ou mesmo o nosso presente, Deus nos possibilita uma nova chance. Em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 13, o apóstolo Paulo ele afirma o seguinte: A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois fiz na ignorância, na incredulidade. O estudo dessa manhã, ele apresenta duas divisões. Antes, que engloba os versos 9 e 10, e agora, que trabalha o verso 11. Antes, 1 Coríntios 6, versos 9 e 10. Quem nunca ouviu a frase bem popular que diz: quem vive de passado é museu? Entretanto, o passado é fundamental para que nós possamos compreender quem nós éramos e o que pela graça de Deus agora somos. O reino de Deus, nesse contexto, ele parece referir-se a um tempo lá futuro, em que Deus governará a terra com justiça. Não erreis. Tragicamente, os cristãos, às vezes, enganam-se ao pensar que Deus não requer que leve uma vida reta. Paulo enfatizou que os tipos de pessoas listadas nesses versículos não herdarão ou não possuirão o reino de Deus. Mas fazem o que mesmo, pastor? Você pode me perguntar. O autor dividiu em dois grupos as práticas condenáveis. Vejamos. A intenção de Paulo aqui, vale lembrar, que não foi oferecer uma lista completa dos pecados sexuais, mas mostrar que aqueles que tais práticas perseveram não pertencem a Cristo. Na página 57 da nossa revista, o autor ele apresenta as práticas sexuais viciosas, tratadas no verso 9. São elas: impuros ou fornicadores. 1 Coríntios 5:1 trata a respeito deles. Aqui nós encontramos as pessoas que não são casadas, mas que praticam relações sexuais. Pastor Alexandre, mas muitas pessoas fazem isso. Em primeiro lugar, nós devemos nos lembrar a quem nós pertencemos, pois o nosso corpo é templo do Espírito Santo. É justamente que os versículos 19 e 20 desse mesmo capítulo vão tratar. 1 Coríntios 6, versos 19 e 20, dizem o seguinte: Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Pois fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito,
os quais pertencem a Deus. A segunda prática é a questão da idolatria, os idólatras. E aqui entram as práticas sexuais presentes no culto pagão de Corinto. E exemplo próximo a essa prática ocorre com aqueles que acham que o carnaval é normal e que não há perigo algum ligado a esta festa. Entretanto, facilmente nos esquecemos que essa festa da carnalidade é uma prática condenável na vida de todo cristão que valoriza a palavra de Deus e que não está de brincadeira com os valores do reino. A terceira prática é o adultério, os adúlteros. E aqui entram as práticas sexuais de pessoas casadas fora do casamento. Vale lembrar que no Brasil o adultério era tipificado como crime e o artigo 240 do Código Penal previa o seguinte: cometer adultério, pena, detenção de 15 dias a 6 meses. Embora desde 2005 esse artigo ele não conste mais no Código Penal brasileiro, a palavra de Deus ela não muda e, portanto, condena esse ato que destrói casamentos, famílias, relacionamentos e sonhos. Nós precisamos assumir responsabilidade com os nossos compromissos, relacionamentos, principalmente dentro do nosso matrimônio. Vejamos o que Hebreus 13, verso 4 nos ensina. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. A quarta prática envolve os efeminados e sodomitas. E aqui estão aqueles que se deixam usar de modo antinatural e os homossexuais. Tais distorções sexuais predominavam entre os gregos e os romanos, e por isso o apóstolo Paulo adverte que os cristãos de Corinto deveriam fugir de tais práticas por serem abominações ao Senhor. Ainda na página 57, o autor ele apresenta o pecado contra os outros, tratado no verso de número 10, ou seja, atitudes pecaminosas que prejudicavam terceiros. São elas: os ladrões, ou seja, aqueles que tomam para si coisa alheia, coisa que não lhe pertence. Os avarentos, as pessoas egoístas, mesquinhas, apegadas ao que tem, incapazes de gestos de generosidade. E a generosidade e a avareza, elas são realçadas em épocas de crise, como essa época de pandemia na qual nós estamos vivendo. Terceiro, os bêbados. Aqui nós estamos falando dos alcoólatras. Hoje em dia, o alcoolismo é um vício de pessoas de todas as idades. Infelizmente, além dos homens, que é muito feio, que é detestável, que é deplorável, que é uma abominação a Deus, nós encontramos muitos adolescentes e até pré-adolescentes e muitas mulheres, sejam solteiras ou casadas, alcoólatras. E o dano que o álcool causa ao viciado e às famílias envolvidas é incalculável. Também nós encontramos aqui outra prática condenável, os maldizentes. Aqui a arma usada são as palavras, sejam elas faladas ou escritas. Maldizer ou amaldiçoar é um pecado que vem do coração cheio de ódio, e a consequência dessa atitude é causar a miséria, a dor e o desespero aos que são suas vítimas. E um último grupo estão os roubadores. Aqui entram aqueles que praticam extorsão, desviam recursos, fazem tráfico de influência, comercializam mercadorias falsas e muitos outros tipos de roubo que eram comuns nos tempos de Paulo. Será que nós não temos também em nossos dias tipos de roubadores assim? Na verdade, se nós quiséssemos, nós poderíamos fazer uma lista, mas é melhor não. Tomemos cuidado para não cairmos nessa prática condenada por Deus e que Deus nos permita sermos sal e luz na vida daqueles que praticam tais atitudes para que sejam libertos das correntes do pecado. A advertência é atual e necessária. O verso 9 e 10 continua: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras,
nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino dos céus. A segunda parte desse estudo fala sobre o agora ou o depois. 1 Coríntios 6,11 diz assim: tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. O verso 11, Paulo ele usa 3 termos para descrever a conversão dos coríntios. E o tempo de todos os verbos indica uma ação passada e completa. Vale lembrar que certos cristãos da igreja de Corinto eram ex-fornicadores, ex-adúlteros, ex-ladrões, etc. Mas haviam experimentado a transformação que o Evangelho promove, que a boa nova de salvação promove, porque ela vem através de Cristo Jesus e o convencimento vem através do Espírito Santo. E nesse sentido, vale lembrar que cada um de nós, cristãos, nós somos pecadores, que abandonamos as práticas condenáveis porque fomos salvos por Cristo. E por isso o Espírito Santo passou a promover convencimento e a permitir que nós vivêssemos a nova vida em Cristo Jesus, o Senhor de nossas vidas. E o apóstolo Paulo usa 3 expressões para descrever o contraste entre o antes e o agora. Primeira expressão, lavados. Aqui a lavagem ou a limpeza, ela tem ligação com a regeneração. Lavado significa espiritualmente purificados por Deus. Tito 3,5 afirma que Deus nos lavou segundo a sua misericórdia, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. João 3, dos versos 3 a 8, fala sobre o novo nascimento. A segunda expressão é santificados. Aqui, após o alcance da salvação promovida por Cristo Jesus, ocorre uma mudança de comportamento, de caráter. Aquilo que Romanos 12, verso 1 e 2 nos diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifícios vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Santificado significa separados como povo de Deus, para um propósito maior do que as nossas próprias vidas, ou seja, para cumprirmos o que Deus tem para realizar em nós, através de nós, apesar de nós. A terceira e última expressão é justificados e refere-se ao novo estado do ser humano diante de Deus. Justificados significa declarados justos por Deus, por causa da obra de Cristo na cruz, e por isso a justiça de Deus é acreditada a nós. Romanos 8, 31 e 33 diz: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes, por todos nós, o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Concluindo, uma vida lavada, santificada e justificada deve produzir novos frutos, novo testemunho, nova vida. Era, portanto, inaceitável que alguns cristãos coríntios tivessem atitudes e comportamentos semelhantes aos daqueles de fora do reino de Deus. As igrejas evangélicas, elas estão repletas de pessoas que foram ex. E essa preposição significa movimento para fora, tirado de, para indicar que uma pessoa deixou de ser algo. Ex-idólatra, ex-viciado, ex-ladrão. Entretanto, o mais importante é o que somos agora, lavados, santificados e justificados, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. As coisas antigas já passaram, vivamos uma nova vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus nos abençoe em o nome de Jesus. Vamos falar com Deus? Senhor nosso Deus, nós entregamos o término desse estudo. São apenas 3 versículos, ó Pai.
que falam do antes e do agora. Quantas pessoas, ó Pai, ainda estão aprisionadas por conta das correntes do pecado, sejam por decisões próprias ou de contratos, alianças, vínculos que foram fazendo durante a sua caminhada. Nós te pedimos, ó Pai, que o Espírito Santo promova o convencimento do pecado, da justiça e do juízo, para que essas pessoas mudem de vida e possam agora, santificadas, lavadas, redimidas por Cristo, após o reconhecimento, ó Pai, de que Cristo é Senhor de suas vidas, ter uma nova história, reconstruir uma nova família, ter algo especial vindo do Senhor. Aquele que antes roubava, que não roube mais. Aquele que antes ele maldizia, que agora ele tenha palavras de bênção. Que nós possamos, ó Deus, ser povo do Senhor, sacerdote santo, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus Pai, e façamos diferença onde nós estivermos. Nós oramos e confiados no Senhor, cremos no seu agir e na completa obra que o Senhor já começou em nós, e por isso te louvamos. Em o nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe meu irmão, que Deus abençoe minha irmã, e até o próximo estudo da Escola Bíblica Dominical. Lembrando que hoje à noite, às 19h30, nós temos o nosso culto da família. Que Deus te abençoe e até a próxima.